E é uma alegria, um prazer imenso de estarmos aqui. Vamos dar continuidade à às nossas interações, apresentações e conversas, né, com o ensino da língua portuguesa. E nesta nossa sessão teremos três apresentações. A primeira apresentação, ela se intitula A Presença de Tipologias Textuais Literárias no Exame CELP-Brás e será apresentada pela Mariana Kilner, Micaela Ramon e Nildiceia Rocha. E eu tenho, assim, brevemente eu vou ler rapidamente aspectos da biografia de vocês. A Mariana Kilner é doutora pela Universidade Estadual Paulista, é professora de PLE na Babelium, Centro de Línguas da Universidade do Minho, e interessa-se por pesquisas com foco em avaliação, literatura, interculturalidade e língua portuguesa como segunda língua. A Micaela Ramon é professora do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, onde leciona literatura portuguesa da época clássica e português como língua estrangeira em cursos de graduação, pós-graduação e extensão. É doutorada em literatura portuguesa pela mesma universidade e diretora do mestrado em português, língua não materna da Universidade do Minho. E a professora Nildiceia, ela possui graduação em licenciatura em letras português e inglês pela Universidade Estadual Paulista e graduação em letras português e espanhol e as literaturas pela Faculdade Educacional da Medianeira, tem mestrado em estudos literários pela Universidade Estadual Paulista e doutorado em linguística e língua portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, né? Atualmente é professora assistente doutor da Faculdade de Ciências e Letras FCL da Unesp, com experiência na área de letras, ênfase em línguas estrangeiras, especialmente moderna e espanhol. Muito, muito obrigada pela presença de vocês, e agora, então, vamos ouvi-las, lembrando que vocês têm 20 minutos, tá certo? Obrigada. Obrigada, Ana Tomé. Obrigada também a todos os presentes. Eu vou só compartilhar aqui, então, a nossa apresentação. Uhum. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Então, vamos lá. Eu vou, então, começar apresentando, né, como a Ana Tomé já nos apresentou. Nós somos, primeiro, esse é um trabalho de doutorado, ou doutoramento da Unesp, em parceria com a professora Micaela Ramon, também da Universidade do Minho. Então, nós temos aqui a professora Micaela, a professora Nildice, que são minhas orientadoras do doutorado. Então, agora nós vamos apresentar esse trabalho feito por nós três, que são a presença dos textos literários no CELP-Brás. E aí, depois, para o plano de apresentação, nós traremos, então, na introdução, a apresentação e objetivos da nossa pesquisa, e como eixo do enquadramento teórico, nós temos 4 frentes, que seria português, língua pluricêntrica, políticas linguísticas, avaliação e literatura. A metodologia e a natureza da pesquisa e os critérios da nossa análise dos dados e, por fim, considerações e encaminhamentos futuros da pesquisa. Então, essa pesquisa, ela resulta, então, dessa tese, né, de doutorado orientada pelas professoras referidas, e a pesquisa foi motivada pela escassez de trabalhos, de estudos que verifiquem essa presença da literatura e dos textos literários como elementos provocadores do exame, dos exames de proficiência, mais especificamente aqui do CELP-Brás. E, então, essa pesquisa ela busca pensar nas potencialidades do recurso aos textos literários como forma de potencializar, né, as competências linguísticas, comunicativas e culturais próprias dos gêneros, que podem ser trabalhados numa perspectiva pluricêntrica e que tem em conta usos lúdicos, estéticos e autênticos do português. E, como objetivos gerais, nós, então, iríamos apresentar algumas reflexões teóricas sobre os contributos do trabalho com os textos literários, como eles podem dar
para o desenvolvimento das competências linguísticas culturais em língua estrangeira, e um segundo objetivo, rastrear a presença dos textos literários no CELP-Bras, a fim de identificar quais gêneros são privilegiados, qual a sua frequência, né? Uma vez identificado qual a sua frequência, que tarefas de avaliação são propostas a partir de tais gêneros e o contributo desses textos para a aferição das competências em português língua estrangeira. Então, aí, vou passar a palavra para a professora Micaela Ramon, mas eu vou só, então, lembrar desses 4 eixos: português, língua pluricêntrica, internacional e expansão, as políticas linguísticas voltadas para a certificação de competências, o bicentrismo Brasil-Portugal, o CELP-Bras e o CAP, os exames do CAP, e a ausência e invisibilidade dos restantes atores da CPLP, e aí um terceiro eixo, avaliação de competências, avaliação em geral, em língua estrangeira, e literatura e língua estrangeira. Obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, é um grande gosto estar a participar neste novo EMEP e, como a Mariana já disse, esta comunicação é uma comunicação que tem por objetivo dar a conhecer o trabalho que foi realizado pela Mariana, sobretudo no âmbito da sua tese de doutoramento, que eu tive o gosto de co-orientar por convite da colega Nildiceia e também por convite da própria Mariana, com quem tenho o gosto de trabalhar aqui no Centro de Línguas da Universidade do Minho. Bom, de facto, como a Mariana já disse, e relativamente ao enquadramento teórico, sentiu-se a necessidade para desenvolver esta tese de doutoramento de pensar nestes 4 pontos teóricos que a Mariana acabou de referir. E, em primeiro lugar, sentiu-se esta necessidade de pensar o português como uma língua pluricêntrica, ou seja, como uma língua que tem vários centros de interação e, consequentemente, também diferentes variedades nacionais, sendo que, pelo menos delas, a portuguesa e a brasileira têm normas codificadas e prevendo-se ainda a codificação de outras variedades e de outras normas, nomeadamente as normas de África e timorense. No caso do português, como se sabe, as normas estabelecidas e reconhecidas são, como já disse, o português europeu e o português brasileiro, porém, tratando-se de uma língua pluricêntrica, as variedades nacionais desta língua não gozam de estatuto equivalente, e isso traduz-se inclusivamente nos instrumentos de política de língua que são criados a partir dos centros difusores dessas normas nacionais. É assim que, Mariana, por favor, passa então o slide para o 6. Sim. Eu não estou conseguindo passar aqui. Eu vou ter que voltar para a versão. Agora. Certo. Então, de facto, como língua pluricêntrica em expansão, o português é procurado, como é sabido, por aprendentes de diversas proveniências e é cada vez mais requisitado por cada vez maior número e mais diversificado de públicos com múltiplos objetivos. E é nesse contexto que surge a necessidade de se criarem exames oficiais de proficiência, sendo certo que, como é sabido também e como já ficou dito, no caso do português, os exames existentes são, de facto, o exame proposto pelo Brasil, o CELP-Bras, e o exame proposto por Portugal, os exames do CAP, do Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira, que realmente dão resposta a esta demanda crescente pela certificação em português enquanto língua pluricêntrica em expansão. Podes passar, por favor? Eu vou voltar para a apresentação. Ai. Ok.
Verifica-se assim que, apesar do português ser reconhecidamente essa língua pluricêntrica partilhada por uma comunidade vasta de falantes que a usam e que dela se servem nos 5 continentes, há uma predominância de uma espécie de um bicentrismo relacionado com a força, digamos assim, e que cria que certos desequilíbrios nesta economia da lusofonia e que coloca o centro da atuação nas políticas dimanadas a partir de Portugal e do Brasil, sendo instrumentos de aplicação e de difusão dessas mesmas políticas pela parte de Portugal, o Instituto Camões, pela parte do Brasil, os Centros de Cultura Brasil. E, portanto, neste momento ainda não podemos senão concordar com a opinião de Gilvão Oliveira quando diz que a língua, por mais que caminhe para a sua internacionalização, não circula e não é veiculada na sua normatização, implementação e colaboração como um todo. Isto traduz-se em termos de certificação de competências, por um lado, na existência apenas de 2 exames propostos, um por Portugal, outro pelo Brasil, como já foi referido, e na inexistência ou invisibilidade das participações dos restantes atores que têm o português como língua oficial e que, portanto, contribuem para a construção deste espaço do português como língua pluricêntrica. Para referir os outros aspectos do enquadramento teórico, eu passaria a palavra à colega Nildiceia. Muito obrigada, Micaela, obrigada, Mariana. Reitero o prazer em estar aqui no EMEP pela primeira vez, já tentei ir, inclusive, pessoalmente, participar do EMEP em ocasiões anteriores, mas atualmente era um pouco complicado por questões de vistos e outras questões de trabalho, e no momento, felizmente, graças à tecnologia, estou podendo participar, né, do EMEP com a contribuição, divulgando o inédito, inovador trabalho apresentado e desenvolvido pela Mariana em parceria com a Micaela. Bom, dando continuidade, então, à questão do marco teórico, de referente teórico, uma questão que é bastante cara como instrumento de política linguística é justamente a questão dos exames de proficiência, que é o foco desse estudo. Como a gente entende os exames de proficiência, né? Os exames de proficiência, a partir da Gladys Quevedo Camargo, ele é entendido como uma prática avaliativa diretamente ligada à história das abordagens do ensino de línguas, pois a cada nova abordagem corresponde uma mudança na forma de avaliar a aprendizagem dos novos e, consequentemente, dos alunos e, consequentemente, um impacto diferente na própria esfera, tanto de ensino-aprendizagem, da avaliação no sentido de retroalimentação, no sentido de ida e vinda constante. A partir de Paulo Feitor Pinto, sabemos que os padrões de avaliação que constituem a cultura linguística tendem a refletir-se nos objetos e nas atividades de políticas de língua, e o sucesso desta depende também do conhecimento daquela. Bom, estamos falando de exames de proficiência de português e língua estrangeira. Nesse sentido, é necessário resgatar a história do CELP-BRAS, especificamente o objeto que foi tratado nesta tese. Então, uma vez pautado como entendemos exame de proficiência, que é um exame que dá a possibilidade, justamente, como um instrumento de política linguística de avaliar e exemplificar o caráter e o avanço da planificação de políticas linguísticas no sentido de ida e vinda bidirecionado entre ensino, aprendizagem e avaliação, nesses 3 lugares, se instaura, então, a partir de 93, a idealização do exame CELP-BRAS, com professores por nós conhecidos, como Matilde Scaramucci, como Margaret Schlatter e outros nomeados, muito conhecidos por todos, e que a partir de 1994, temos a criação efetiva do exame CELP-BRAS como um instrumento a partir de uma portaria
número 1787, de 26 de dezembro de 94. Mas apenas em 1998 é importante verificarmos que a primeira aplicação do exame CELPE-BRAS se dá posterior à data da idealização. Então, em 1993, a idealização, e em 1998, a aplicação efetiva do primeiro exame. Isso é muito importante reiterar, porque é um exame que se dá com uma base teórica, epistemológica e de aplicação, com estudos da área de avaliação, da área de exame, e um conceito de língua em uso, como prática social, com uma abordagem bastante comunicativa, interacional e discursiva. Neste sentido, em 2010, há então a vinculação do exame CELPE-BRAS ao INEP. Então, a elaboração, a aplicação, a correção e a divulgação do exame CELPE-BRAS e os resultados vai ser, então, divulgado no site do INEP, como todos nós acompanhamos. Mari, Mariana, pode passar para o próximo slide, por favor. Já está, Nídia, do CAP. Okay. Os exames, é que no meu está um pouquinho pequeno. Os exames oficiais, então, de língua portuguesa, além do CELPE-BRAS, né, oficiais e reconhecidos internacionalmente, nós temos o CAPLE, que é o Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira, que tem um outro escopo teórico e que é criado em 1999 como instrumento de concretização de uma política de língua definida a partir de Portugal para certificação de competências em português e língua estrangeira. Portanto, é um exame oficial reconhecido e validado pelo Instituto Camões e é reconhecido em vários países internacionalmente falando. Com relação à reciprocidade, a Mariana vai comentar a posteriori. Em 2015, nós temos a centralização na Universidade de Lisboa como polo a partir do qual se coordenam os exames de aplicação de língua portuguesa como língua estrangeira dispersos pelo mundo, organizados por Portugal. Os pressupostos e propósitos do exame CELPE-BRAS são relevantes serem considerados nessa pesquisa, porque vai ser o objeto estudado e analisado mais detidamente. Os pressupostos partem, inicialmente, como eu comentei, de uma episteme de caráter inicialmente comunicativo, que a posteriori vai se desenvolvendo a partir de outros lugares teóricos, com uma linha com teóricos da época, a gente está falando dos anos 90, finais dos anos 90, portanto, com uma competência baseada em situações próximas do uso autêntico da língua, então textos, gêneros textuais e textos enquanto gêneros discursivos e textuais que trazem a língua em uso autêntico no meio social, como prática social. Há uma aferição do uso dessa língua como competência linguística integrada à competência comunicativa e interacional. Não há questões de morfologia ou de sintaxe. O exame leva em consideração situações e aspectos socioculturais. A natureza, portanto, no exame é considerada holística, de qualidade, qualitativa, portanto, holística, e contempla o objeto da comunicação e interação. O resultado do exame é mensurado pelos descritores de competência e desempenho. Os parâmetros de avaliação são os objetos das tarefas ou os meios para a sua realização, este com base em Schlatter, de 1999. Vale mencionar que o exame CELPE-BRAS, eu creio que a maioria de nós já conhece, é um exame que certifica a partir do desempenho do avaliando no exame. Muito obrigada. Bom, então, para não gastar muito mais tempo, porque é importante que a Mariana possa apresentar, de facto, o estudo, relativamente a este último ponto do enquadramento teórico, eu queria apenas salientar duas ideias norteadoras desta pesquisa. A primeira ideia é que o texto literário é também língua autêntica, o texto literário é também língua em uso, como tal pode funcionar como um elemento estimulador para a aferição
aquisição de competências comunicativas, inclusivamente, e competências linguísticas também, inclusivamente tendo-se em conta que se trata de um elemento que, por natureza, é extremamente motivador e provoca reação espontânea. Por outro lado também, e para não perder mais tempo nesta questão do enquadramento teórico, queria apenas salientar que o entendimento que nesta tese foi tido em relação à definição de texto literário foi um entendimento amplo, ou seja, não nos ativemos apenas à definição de texto literário enquanto acervo de textos canónicos e de géneros clássicos, tendo em conta a classificação tripartida que vem já de Aristóteles e Platão, não é? Mas abrimos a possibilidade de inclusão de outras tipologias textuais lúdicas e estéticas, como sejam, por exemplo, as tipologias relacionadas com as bandas desenhadas, ou dito de outra forma, as histórias em quadrinhos, como, enfim, outras, as crónicas, os textos de jornal, etc., com características de texto literário. Passo então a palavra à Mariana, para que ela possa apresentar o estudo propriamente dito e as consequências e as conclusões que daí foram tiradas. Obrigada, professora. Então, partiremos aqui, a pesquisa teve, né, a metodologia teve tanto a pesquisa qualitativa quanto a quantitativa, que vocês vão ver mais para frente. E não quero interromper, eu só quero lembrar que a gente está com o tempo já praticamente encerrado, então tem que ser um pouquinho mais acelerado. Eu vou para o final. Aqui, obrigada, Ana Clotilde, desculpa. Então, aqui só para a gente, nós separamos em categorias de análise, tinha, né, vocês podem ver depois o trabalho com mais calma, e aí seria variedade de texto, objetivo do uso do texto, as características dos textos literários, as representações sobre a língua portuguesa no exame, que são muito importantes, assim, nessa questão de nível intercultural, o nível de proficiência esperado, que inclusive dá para aferir a partir de textos literários, mais avançado ou menos, e compreensões leitoras e competências esperadas. Então, só mais aqui, finalizando, como a professora Micaela trouxe, os gêneros mais encontrados foram tirinhas, banda desenhados ou HQs no Brasil, e também charges na parte escrita, na parte, desculpa, de interação oral, e na parte escrita mais crônicas, que também, sobretudo crônicas, que como as crônicas são retiradas de jornais, então facilitam também a escolha pela comissão organizadora do exame. Então, só para vocês perceberem, nossa conclusão foi que a porcentagem dos textos literários, ela obteve apenas 4% em todo o exame, e no total de 375 gêneros da parte oral, somente 15 foram textos literários, se considerarmos não a literatura canônica, como a professora disse. E depois, na parte escrita, também, foi só 3 elementos literários de 76 das propostas escritas, então um número ínfimo perante a quantidade de gêneros apresentados. Então, só para considerações finais, a percentagem é muito pequena, pouco significativa, o que implica diversificar e aumentar a presença. Os gêneros que se destacam são tirinhas, HQs ou bandas desenhadas e crônicas, e o objetivo no trabalho com os gêneros é a sua compreensão macro e a comparação de aspectos interculturais, sobretudo nós analisamos isso. E sugestões para aperfeiçoamento, então, do exame, que a gente sabe que um exame requer muito trabalho, né, mas sugerimos maior abrangência de textos literários, mais representativos do português língua pluricêntrica, equivalência entre exames, tanto o CAP quanto os exames do CAP, né, e futuros exames, e uma política comum da língua portuguesa para a diversidade, aumentando a influência de cada um dos países que falam o idioma. É isso, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada pelo muito interessante tópico. Por favor, ouvintes aqui que queiram colocar alguma pergunta, ao final, a gente, havendo tempo, nós discutiremos, senão vocês no chat vão respondendo na medida do possível. Muito obrigada. Bom, vamos então dar prosseguimento, e agora vamos ouvir
o próximo trabalho, tá aqui, na minha tela, tá bem aqui, será intitulado LextPT, um teste fiável e eficiente do tamanho de vocabulário de português L2, e será apresentado por Tini Li e pelo Chao Zhu. E, assim, brevemente, apenas para vocês terem uma referência, a Tini Li é doutoranda em Linguística, e está da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e ela faz os seus interesses de investigação, incluem áreas de sintaxe, linguística portuguesa, linguística chinesa e aquisição de língua não materna. E o Chao Zhu é doutorando em linguística na Universidade de Lisboa, Portugal, e também membro do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Muito obrigada, e agora vocês estão com a palavra. Muito obrigada, professora Ana, mas em princípio pode permitir-me partilhar o ecrã? Que ainda não sou co-host. Você saiu e voltou a entrar, é isso? Sim, peço desculpa que a internet... Não tem problema, só um segundinho. Obrigada. Já está. Ok, obrigada. Então... Obrigada. Boa tarde a todos. O meu nome é Tini e está aqui também o meu coautor, Chao Zhu, doutorado da Universidade de Lisboa. E gostava de saudar o comitê de organização e agradecer a bolsa atribuída à nossa participação no evento. Hoje vou apresentar LextPT, um teste de vocabulário para proficiência em L2, proficiência em português como L2. Uma ferramenta dirigida a trabalhos experimentais. E, antes de mais, gostava de deixar claro que este teste não é minimamente intencionada para substituir nenhum teste de proficiência que estamos a usar, mas antes propor um indicador apropriado para estudos psicolinguísticos sobre a aquisição de língua não materna e complementar algum texto de ensino e aprendizagem. Nos estudos psicolinguísticos de aquisição de L2, é comum avaliar a proficiência da língua-alvo dos participantes, ou seja, aprendentes, enquanto os instrumentos amplamente utilizados hoje em dia enfrentam alguns internos problemas. Por exemplo, a abordagem de autoavaliação provou ser condicionada pela subjetividade dos participantes e outros fatores externos. Os testes de proficiência padronizados, como CEP-PRAS para português brasileiro e CAPTA para português europeu, são fiáveis, mas no contexto de trabalho experimental são caros, demorados e podem dificultar o recrutamento. O estatuto institucional dos participantes, ou seja, o nível do seu curso nas escolas de idiomas, não consegue captar com exatidão as grandes variações dentro do grupo, enquanto menos as diferenças individuais. A fim de avaliar objetivamente a proficiência de L2, os investigadores têm-se concentrado em encontrar indicadores confiáveis, entre os quais o tamanho do vocabulário receptivo tem atraído considerável atenção, uma vez que é um indicador sólido de competência lexical de L2 e mostrou-se correlacionado com 4 elementos principais em testes de proficiência, que são compreensão de leitura, produção escrita, compreensão oral e produção oral. Entre os muitos testes de vocabulário existentes para proficiência em L2, o teste Lextel, desenvolvido por Lamhover e por Resma em 2012, tem crescido em popularidade. O teste consiste em 60 itens, em que 40 são palavras e 20 são pseudopalavras para penalizar o comportamento de adivinhação e leva em média 3,5 minutos para se concluir, permitindo que seja integrado facilmente num estudo experimental.
e é aplicável a alunos de inglês L2 de médio a altamente proficiente e é realizado online numa forma de tarefa de aquisição lexical, conforme mostrado aqui na imagem. A validade do Lextel foi posteriormente evidenciada por investigações psicolinguísticas. Em Diapindel e colegas, 2013, as pontuações do Lextel explicaram com sucesso a diferença no tamanho do efeito da frequência de palavra dentro e entre os grupos L1 e L2. Kell e colegas relataram uma correlação significativa e forte do nível Lextel contra a magnitude de pesquisar atencional. A eficiência e a confiabilidade do texto Lextel levaram a sua extensão a outras línguas no último tempo. Por exemplo, para francês, espanhol, mandarim e italiano. Todas essas extensões demonstraram validade e consistência robustas, o que destaca o potencial de extensão interlinguística do Lextel. Seguindo o procedimento padrão de construção de textos aplicados em anteriores versões, ou seja, extensões do Lextel, no presente estudo desenvolvemos LexPT. A construção foi composta por 2 estudos, um estudo piloto que arrancou com 90 palavras e 90 pseudopalavras, para realizar a seleção dos itens, e um estudo de validação para testar a validade das 60 palavras e 30 pseudopalavras selecionadas. Os itens lexicais, ou seja, as palavras reais em português, foram extraídas de 2 bases de dados lexicais, baseando nas legendas SubLexPT para o português europeu e SubLexPT-PR para o português brasileiro, 2 qualidades da língua que podíamos encontrar a fonte online. Os 90 itens não palavras, ou seja, os itens que não existem no léxico do português, mas também que não violam as regras ortográficas e fonotáticas, foram encontrados a partir de 2 listas de estímulos existentes, Venâncio 2018 e Justi e tal 2014. Agora chegamos aos detalhes da extração de itens. Somente os nomes, ou seja, substantivos, adjetivos, e também as palavras que podem encaixar nas 2 categorias foram selecionadas. E a seleção é baseada na frequência de ocorrência por milhão de palavras. O número de itens em cada nível de frequência é mostrado na imagem à direita. Asseguramos também que os itens selecionados caem no mesmo nível de frequência em ambas as bases de dados de português de diferentes variedades. Palavras compostas e derivadas foram também excluídas. No processo de seleção de pseudopalavras, excluímos os itens com vizinhos ortográficos extensos e o OLD 20 das pseudopalavras selecionadas está em torno de 2. As palavras pseudo-homófonas também foram excluídas. E isso garantiu que os itens não sejam reconhecidos como real por lapso. Em outras palavras, evitamos que os participantes marquem uma pseudopalavra como existente em português só por os confundirem com uma palavra real por negligência, num olhar rápido, ainda que não seja um texto de leitura rápida. Após a preparação do material é o procedimento. O estudo piloto foi realizado no formulário de Google com opções de idioma em português ou em inglês. A primeira parte do formulário é um questionário que recolheu informações sobre os backgrounds sociolinguísticos dos participantes. E se forem falantes não nativos, ou seja, aprendentes, perguntamos a validade que estão a aprender, os anos de experiência e o uso diário do português. Por fim, cada participante teve que classificar os seus níveis de proficiência em português numa escala Likert, de 1 a 10. A segunda parte são as instruções e o texto próprio.
a versão em inglês das instruções e um exemplo do texto, foi o que colocamos no início do texto próprio, são mostrados aqui. E usamos um formato de caixa de seleção. Deixamos claro que os itens que os participantes não sabem ou não consideram português deve ser taxado em branco. Que o texto não é cronometrado e que a participação deve ser realizada independentemente, sem ajuda de terceiros ou de dicionários. Depois apresenta-se os 180 itens. Aqui estão algumas informações dos participantes do nosso estudo piloto. 250 participantes no total atenderão a todos os critérios. 130 são falantes nativos de português, B ou BE, e 120 são alunos com origens diferentes de A1, por exemplo, chinês, italiano, espanhol, inglês, etc. E em seguida realizamos 2 análises estatísticas para examinar as respostas a cada item. A primeira é a correlação ponto pisarial e nenhum valor negativo foi encontrado, o que significa que os participantes que têm pontuações gerais mais altas no texto têm um melhor desempenho em todos os itens do que aqueles que têm pontuações relativamente baixas. Portanto, não ocorreu nenhuma anormalidade. Em seguida, como posso voltar? Em seguida, realizamos uma outra análise de teoria de respostas ao item, que mostra ambos o nível de dificuldade e o poder de discriminação de cada item, isto é, o quão bem um item pode distinguir um participante mais proficiente de um menos proficiente. Com base nos resultados desta análise, ordenamos os itens de acordo com os seus níveis de dificuldade, dividimos em 30 intervalos aproximadamente iguais e extraímos de cada intervalo os itens com melhor poder de discriminação. Uma ilustração da análise RT pode ser encontrada aqui na figura e podemos ver a palavra jusante é mais difícil do que as palavras tenro e nupcial. Além disso, nupcial tem mais poder de discriminação do que o tenro, apesar de partilhar o mesmo nível de dificuldade. Em seguida, sobre esses 60 itens selecionados, calculamos a pontuação com esta equação. A subtração de pseudopalavras serve como penalização do comportamento de adivinhação. Após de ter correlacionado as pontuações do LexPT dos participantes de L2 com as suas classificações de autoavaliação, 1 a 10, e o seu tempo de aprendizagem, ou seja, anos de experiência, uma correlação moderada e significativa contra ambos os fatores foi encontrada para ambos os grupos, de BB e de PE. A consistência interna foi medida com Cronbach alfa e o coeficiente do ICC. Os altos valores sugerem uma alta consistência interna no desempenho dos alunos de ambas as variedades do português e para assegurar que o texto é adequado para aprendentes de diferentes backgrounds de L1s, realizamos uma outra análise de confiabilidade em 2 subgrupos, cujas línguas maternas são respectivamente da família linguística chinesa e românica, como italiano, espanhol, francês, romeno, etc. E os resultados confirmaram que o LexPT é confiável para falantes desta língua tipologicamente distintas. A etapa final é um estudo de validação para verificar a qualidade dos itens finais, os 90 itens selecionados. O formato e a administração do texto de validação foram idênticos aos do estudo piloto,
exceto que os falantes não nativos foram convidados a fornecer informações sobre os níveis de significados cerebrais ou CAPRE que obtiveram. Estes são exames de proficiência padronizados, respectivamente, para BP e BE. Desta vez, as respostas de 297 falantes nativos e 452 alunos L2 foram analisados e, conforme mostrado no gráfico, há uma de maior diversidade de backgrounds de aluno. Novamente, como no estudo piloto, a pontuação LexPT dos participantes de L2 está moderada e significativamente correlacionada com a sua pontuação de autoavaliação e com o tempo de aprendizagem. Finalmente, comparamos as pontuações dos testes dos falantes L2 com os níveis de certificados de proficiência em português obtidos ou com os níveis de curso de português que acabaram de fazer. A figura da esquerda e a direita, respectivamente, mostram que o desempenho de aprendentes do BE e BP eram razoavelmente consistentes com o seu nível de proficiência. E a dimensão destas barras, as barras de erro, significa quão seguros estamos a dizer que os participantes deste grupo têm o desempenho igual. Quanto maior, menos certeza temos. Ou seja, tem mais variações. A consistência interna do LexPT permaneceu alta no estudo de validação. O segundo teste de confiabilidade também confirmou que o LexPT é confiável para falantes não nativos com divergências linguísticas, ou seja, falantes cujas línguas maternas são línguas germânicas, românicas, eslavas e chinesas. Para concluir, acreditamos que o desenvolvimento do LexPT é um sucesso, visto que o teste é rápido e válido. Além disso, a administração flexível do teste, em formato eletrónico ou em papel, facilita a integração em qualquer estudo experimental relacionado ao português como língua segunda. E creio que a segunda versão, a versão final, só dura 5 ou menos de 5 minutos para concluir. E o artigo está só revisão externa na revista Behavior Research Methods. E aqui estão as nossas referências. Muito obrigada pela atenção e se estiverem interessados em utilizar o LexPT, por favor, não hesitem em escrever. Obrigada. Muito obrigada por sua apresentação. É muito, muito interessante conhecer, né, novos testes, novos exames, e ver, inclusive, a relação com outros exames que nós já conhecemos. E agradeço muito também a participação de vocês. Qualquer pergunta, eu peço que vocês coloquem aqui no chat, e ao final, havendo tempo, nós tentaremos responder a todos, nem que seja uma versão assim mais curta, e depois vocês continuam conversando de outras formas, não é? Nosso tempo é sempre meio, um pouco, nos desafia um pouco, não é? Bom, vamos agora então para a terceira apresentação da nossa sessão, intitulada Avaliação Comunicativa Virtual Assíncrona de Português como Segunda Língua para Estudantes de Tradução e Interpretação Profissional. A Elisângela Mensch Garcia, ela irá apresentar, e vou ler um pouquinho sobre ela. Ela tem licenciatura em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é monitora do curso de Português para Estrangeiros na mesma universidade, mestranda em Educação, docente superior pela Universidade Caetano Heredia,
e atualmente trabalha na Universidade Peruana de Ciências Aplicadas como professora de língua portuguesa para a carreira de tradução e interpretação. Muito obrigada, Elisângela, por sua presença, e agora teremos prazer de ouvi-la. Muito obrigada, boa tarde a todos. Bom, como foi mencionado, eu sou professora de português aqui na cidade de Lima, Peru, trabalho aqui já há mais ou menos 20 anos, que trabalho com português e já mais ou menos 10 anos trabalhando na área de educação superior, Bom, eu vou compartilhar aqui Certo. A sua imagem, você, não sei se propositalmente ou Deixa não, eu ver mas se nós dá para ver. não estamos, não, a Vocês sua estão própria imagem. escutando? Estamos ouvindo você, sim. Sim, está ouvindo. Dá para ver, dá para visualizar? Sim, dá para visualizar o seu PowerPoint. Tá um pouquinho. Bom, gente, vou começar, como foi mencionado, está um pouquinho lento aqui, peço desculpas aqui para um pouquinho lento. Bom, gente, eu vou falar sobre uma prática minha como docente, e um desafio também, eu vou aplicar a avaliação comunicativa virtual assíncrona de português como segunda língua para estudantes de tradução e interpretação profissional. Então, o que eu vou mostrar para vocês foi uma experiência como docente, que viveu um desafio, assim como todos vocês, em decorrente aí da pandemia, Esse curso, de português para a carreira de tradução e interpretação, a gente utilizava em classes, em aulas presenciais, com um pouco de classe online, mas basicamente 80% de aula presencial. E, claro, foi um desafio com a vinda da pandemia e poder adaptar essas aulas 100% virtual, através das aulas de videoconferência. A gente sabe que a gente já vem utilizando a tecnologia, na educação, já faz tempo, já tem algum tempo, Só que essa pandemia fez com que a gente acelerasse um pouco mais, inclusive para a 100% da virtualidade. Inclusive, as aulas que antes eram presenciais passaram a ser 100% virtuais. E, claro, com tudo isso, a gente teve que adaptar toda a estrutura do curso, a metodologia. Claro que eu vou falar aqui, sobretudo, com avaliação. E confesso a vocês que foi um desafio muito grande, porque as avaliações, sobretudo na carreira de tradução e interpretação, as avaliações de português eram quase todas a nível presencial. E aí tivemos que adaptar a nível, como que eu vou utilizar essa avaliação de modo virtual, Então, como avaliar de forma virtual justamente a competência comunicativa em língua portuguesa desses estudantes que estudam português como uma segunda língua, ou seja, eles vão utilizar esse idioma profissionalmente. Então, o nível de português deles tem que ser como segunda língua. E como a gente vai avaliar dessa maneira totalmente online, totalmente virtual, Antes de eu mostrar como, uma prática que realmente deu certo no meio de tantos problemas que a gente enfrentou no início, uma prática que eu utilizei com meus alunos e que deu certo desse tipo, e eu vou mostrar para vocês. Mas, antes de tudo, é importante a gente verificar os modelos, que tipo de avaliação eu vou utilizar, É importante que a gente faça uma avaliação desde o início, quando o aluno ingressa
ou quando se ele está num semestre, num ciclo, vem de uma aprendizagem de português. É importante a gente fazer uma avaliação diagnóstica, né? Saber qual é o nível desse aluno, como é que ele está, por isso que é importante esse tipo de avaliação. Também é importante a avaliação formativa, que é a avaliação que vai acompanhar o processo, né, do aluno. No caso da universidade onde eu trabalho, a gente trabalha com as avaliações teóricas e que algumas universidades trabalham com avaliações contínuas, né? Que são aquelas que a gente vai trabalhar no início, no meio e até mesmo no final do curso. E aí a gente vai poder avaliar o processo do aluno, de modo que a gente também pode promover, né, a autorreflexão desse aluno e também promover um diagnóstico e atividade, desculpa, né, gente, que a minha garganta, e promover, né, e poder fazer, conhecer qual é o processo desse aluno, né. Também é importante a nota, né, a gente sabe que também a gente deve sempre, todas as instituições trabalham com uma nota numérica, né? Então, o processo desse aluno, né, como esse aluno está se desenvolvendo ali no português, transformar em forma de nota. Por isso, nós temos aí a avaliação somativa, né? E, claro, a autoavaliação é muito importante, o aluno precisa conhecer qual é o seu processo, o que ele precisa melhorar, ele precisa revisar a aprendizagem também através de uma visão crítica e holística também, né? Agora, o que é importante considerar para poder realizar as avaliações de maneira totalmente virtual, né? 100% virtual. Primeiramente, avaliar que essas avaliações sejam com base nas competências que se querem alcançar desses alunos, né? E é importante que essas competências estejam visualizadas, que os alunos saibam quais são essas competências que vão ser cobradas dele nessa avaliação, né? Outro fator importante, né, é conciliar que essas avaliações sejam parte também, como essas avaliações são de modo assíncrono, ou seja, eles vão fazer fora, né, do horário da aula, né? Antigamente a gente falava fora da sala de aula, né? Hoje em dia, né, com esse tipo de aulas que a gente tem agora totalmente virtuais, falamos então fora das aulas de videoconferência, né? E conciliar essas avaliações com as aulas em si, ou com as aulas de videoconferência, né? Que mais adiante eu vou mostrar como que a gente faz isso na prática, né? Conciliar essas, né? De modo que nessas aulas a gente possa trabalhar com a temática, a gente pode revisar as questões gramaticais, a gente pode tirar dúvidas, então que seja um acompanhamento antes do aluno realmente realizar determinada avaliação. Como o aluno vai fazer essa avaliação, né, fora do horário da aula, né, e ele vai ter um pouco mais de tempo, ele vai ter recursos, né, e o aluno, a gente sabe que sempre pesquisa, né, o aluno sempre vai encontrar outras formas para poder desenvolver a atividade, né, vai pesquisar, vai revisar, e por isso devemos desenvolver atividades mais complexas do que a gente fazia quando ele fazia as avaliações a nível presencial, né? E como a gente sabe que o aluno vai, de alguma forma, pesquisar, vai olhar dicionário, vai, né, incorporar aí alguns sites para saber, para desenvolver mais, seja a escritura, ou seja a comunicação oral, então, vamos utilizar a pesquisa como parte da avaliação, né? Depois eu vou mostrar como a gente faz isso na prática, né? Por isso, o desenho das avaliações devem ser baseados nos resultados de aprendizagem que a gente
deseja alcançar, tanto por parte do docente como por parte dos alunos, né? E a partir daí, definir os critérios que vão ser utilizados na avaliação em si. Outras questões muito importantes é desenhar atividades para essa avaliação mais próximas do que ele vai vivenciar, né, na sua vida cotidiana e principalmente na realidade dele profissional. Nesse caso aí que é o português que ele aprende é para usar na vida profissional, então é muito importante a gente desenhar essas atividades que eles vão, de alguma forma, utilizar na vida real, né? Também é muito importante pensar na avaliação não como resultado final, né, mas como um processo, né? Por isso que é importante as avaliações ocorrerem durante o processo, durante o semestre ou durante o curso. Não é? A avaliação deve registrar o que o aluno está fazendo ao longo do curso, né? Elisângela, isso apoia a aprendizagem contínua e permite também que ele esteja ciente, né, desse processo e que o professor também pode criar estratégias, né, para poder acompanhar e otimizar o esforço desse aluno, né, e claro, consequentemente, aí melhorar o seu desempenho, né, até o final desse curso. Eu quero te fazer uma pergunta, Elisângela, antes de você continuar, Sim. porque os slides, eu não sei se você está passando os slides, nós não estamos, está só a primeira tela desde o início, ficamos... sim, peraí. Então, Desculpa, eu estou passando sim, mas como eu não estou visualizando aí vocês... Então, ficou assim, basicamente no primeiro, e nós fomos seguindo a sua fala, mas os slides não foram seguindo. Eu não sabia se era qual era a sua intenção. Não, gente, é que estou passando, mas eu não estava vendo. Mas tudo bem, você pode continuar do ponto onde você estava, tá? Você tem mais ou menos 8 minutos, e continua do ponto onde você está. Acho que você está compartilhando... o desktop. O seu desktop. Agora dá para ver? Agora sim, mas você não está fazendo aquele compartilhar a apresentação com dispositivos, você não clicou ali. Então, por isso que a gente não conseguiu seguir. Vou então colocar aqui. Então, se você puder, você tem... Ventana, não. 2h34, tá? Só para você... Tem 7 minutos, tá bom? Tá. Obrigada. Dá para ver? Você está compartilhando o seu desktop. Não, né? Não, volta lá na sua apresentação. Volta para onde estava. Continua de lá mesmo. Porque aqui diz pantalla completa, ventana, pestanas... Mas o PowerPoint deve aparecer como uma das opções, é só clicar no PowerPoint. Uhum. Sim, esse que eu estava, não sei por que não estava passando. E agora? Agora tá. Tudo bem, continue assim mesmo, só fica de olho que você tem até 2h34, então, tá bom? Obrigada. Tá bom. Tá muito bom, tá ótimo. Tá, então vou passar rápido o que eu já tinha falado, que vocês não visualizaram, né? Então, eu estava falando dos tipos, modelos de avaliação, e agora também algumas coisas importantes a considerar na avaliação, né? Que eu já falei por competências, conciliar com as aulas e também sincrônica, ou seja, as aulas de videoconferência, o desenho deve ser baseado nos resultados que querem alcançar, desenhar atividades próximas do cotidiano, pensar na avaliação como um processo, né? E também deve registrar ao longo do curso. E eu parei aqui, eu estava falando, ia começar a falar, né, sobre as competências, justamente avaliar por competência. Essas são as competências que o curso de tradução e interpretação exige para o aluno de português, né? A competência geral, comunicação oral e escrita, e como segunda língua e habilidades interpessoais,
que os alunos, né, vão fazer trabalhos colaborativos, também vão fazer produções escritas, trabalhar a oralidade, e, claro, o nível de português deve ser considerado como uma segunda língua, né? Eu estou um pouquinho mais rápido aqui, para poder chegar ainda ao exemplo aí das avaliações que são feitas. Bom, a avaliação, como é feita virtual, a gente vai usar, no caso aqui da universidade, usamos, né, o Blackboard, né, como a plataforma onde esses alunos vão realizar essas avaliações, que podem ser através de questionários, fóruns qualificados, wikis, ou envios de trabalhos e execução de tarefas, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de como avaliar de maneira virtual na prática, né? Como eu disse lá no início, é importante que colocar para o aluno, né, que a pesquisa faça parte da avaliação, né? Então, por isso, uma atividade prévia, né, em que eles vão usar, fora da aula de videoconferência, eles vão fazer leituras de textos, no caso aí, como são alunos de tradução e interpretação, eles vão ter texto tanto em português como em espanhol, né, para poder fazer uma comparação, fazer também verificar, né, a diferença entre os dois idiomas. Eles vão assistir vídeos e vão pesquisar informação dada pelo docente, também eles mesmos também podem buscar esse tipo de informação, né? Depois essa atividade, né, vai ser trabalhada, depois de fazer as leituras, assistir aos vídeos, a gente vai trabalhar em sala de aula, no caso, não é, na aula de videoconferência, vamos trabalhar com esses temas, né? Se pode também assistir vídeos curtos, e também se pode trabalhar a parte gramatical também, que ele vai utilizar na avaliação. Depois disso, é que ele vai realizar as atividades relacionadas à avaliação, né? Que pode ser feito tanto em grupo como individual, né? E ele pode utilizar as ferramentas que oferecem, né? Que são oferecidas, os questionários, fóruns qualificados, wikis, por exemplo, atividades no Workplace, por exemplo, nós temos uma página no Workplace que é específica do curso, né? Ou seja, as redes sociais que eles estão acostumados a utilizar de maneira particular, a gente vai ter também no curso, né? Uma página no Facebook do próprio curso, e que aí eles vão poder utilizar, né, publicar atividades, eles vão publicar vídeos, comentar, então vão fazer tudo o que ele faz na vida real com as redes sociais dele, só que vão fazer de maneira que em português e de maneira acadêmica, né? E, claro, muito importante, a avaliação e o feedback, que a avaliação mesmo é feita dentro das páginas, dentro do Blackboard, através dos centros de qualificação. E eu vou dar para vocês aqui um exemplo de uma atividade que a gente faz dessa maneira. Por exemplo, uma atividade sobre o Festival de Parintins, já que a gente está trabalhando com a cultura brasileira, com folclore, com festividades do Brasil. Então, o que seria uma atividade prévia de modalidade assíncrona, né? O que seria uma atividade de pesquisa? Eles têm disponível, por exemplo, textos em português sobre o Festival de Parintins, texto em espanhol também, e vídeos com reportagens sobre esse festival. Depois deles assistirem o vídeo e fazerem as leituras, dentro da sala de aula a gente vai trabalhar com essa temática. Então, eles vão dar opiniões, a gente vai trabalhar com vídeos curtos, vamos trabalhar com questões também gramaticais, tudo isso para reforçar dele fazer a atividade em si, que é o momento dele fazer a avaliação, né? E é nesse momento de fazer a avaliação que ele pode fazer textos, né, escritos, orais, ele pode
a fazer a parte oral na aula de videoconferência, ou pode usar outros recursos, como, por exemplo, o Vucaru, ou pode gravar vídeos, né? Eles podem também criar textos, e podem utilizar essas ferramentas, né? Fóruns, wikis, atividades aí, e ser qualificado por isso, né? Muito importante que os alunos, né? Vou dar alguns exemplos também de tarefas acadêmicas aqui, rapidinho. Isso, por exemplo, essa informação é disponibilizada para os alunos. É muito importante que os alunos tenham informação clara sobre a avaliação que ele vai realizar, que tipo de tarefa ele vai fazer, que tipo de competência vai ser avaliado, o que se espera dele nessa avaliação. É muito importante isso, né? E, por exemplo, vou dar rapidamente aqui um exemplo de uma avaliação, né? A gente trabalhou com um capítulo do livro que falava sobre atividades, sobre diferenças sociais, culturais e raciais, né? Diversidades. Nesse caso, por exemplo, é muito importante que, na avaliação, o aluno tenha consciência, e também o professor, que é importante implementar qual é o objetivo que quer alcançar de cada tarefa que ele vai fazer, né? Por exemplo, aqui, né, a professora Mariana, a Micaela, a Nilce, falaram aí do CELP-Brás. É uma atividade oral do CELP-Brás, mas que também foi incorporada numa atividade escrita, né? Essa atividade, e é muito importante que mostrar as competências, que essas competências estejam nessa atividade. O que está sendo pedido para o aluno realizar tem que estar bastante claro no enunciado. Essa atividade não só vai ser feita pelo aluno, mas também a gente vai trabalhar com aula de videoconferência, e que ferramentas ele vai utilizar para trabalhar essa atividade. Aqui está o exemplo dessa atividade, do que foi incorporada tanto para ele trabalhar a oralidade, que ele pode fazer nas aulas de videoconferência ou através de alguns aplicativos virtuais, né? Ele pode gravar vídeo, ele pode usar o Vucaru, e também ele vai trabalhar a interpretação desse pequeno texto aí, também de maneira escrita. Como são alunos de tradução, da mesma forma, a gente pode incorporar atividades de tradução, né? E vão ser utilizados os mesmos recursos aqui, né? A competência, o objetivo, o que se espera desse aluno. Então, por exemplo, pequenos textos que ele pode traduzir, no caso do espanhol, os meus alunos, a maioria são falantes são hispanos falantes, né, e são peruanos, a maioria, e importante incorporar esse tipo de atividade. Outra atividade são as produções escritas, né? Nesse caso aqui vai ser com base num vídeo, que vai falar sobre a desigualdade social ou racial. Então, em que ele vai realizar, né, vai escrever num blog ou na própria página do Workplace, né? E, claro, também vai a gente vai trabalhar em sala de aula. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo da tarefa, o aluno vai encontrar essa avaliação dessa forma, ele vai ter disponível. É importante, além dos links, incorporar também os vídeos para que o aluno tenha acesso fácil, ele vai poder assistir o vídeo ou fazer as leituras, fazer a atividade e publicar a atividade de maneira virtual. Também podemos, né, nesse caso, com esse exemplo, né? Eu não quero te interromper, mas é que tá tão interessante o seu trabalho, mas é que a gente tem que dar um tempinho final para fazer uma discussão geral dos três. Então, se você puder se encaminhando para o fim, e até se você puder nos ceder o seu PowerPoint depois, ficaria honrada. Não, com certeza, tudo bem. Tá, obrigada. Então, só para mostrar aqui que também a gente pode trabalhar com contos, tá? Então, aqui é um exemplo que depois eu vou disponibilizar para vocês, o PPT, para que vocês, né,
estejam aqui, que é um exemplo de uma avaliação com base num conto, né, em que você pode trabalhar a interpretação textual, inclusive a gente trabalha bastante a interpretação na aula de videoconferência, e fora dela eles também podem, né, escrever, atividade escrita e oral, né, como postar um comentário sobre a história, né, no caso na página do Workplace, trabalhar atividade, e trabalhar, claro, a atividade escrita, né, dessa atividade. Então, aqui está mais ou menos o conto. Então, se pode trabalhar também de maneira virtual um conto e trabalhar com várias possibilidades aí e tentar fazer o mais próximo da realidade aí dele, incorporando em páginas, né, do Facebook. Outra coisa importante, a gente não deixar de disponibilizar ao aluno, principalmente a rúbrica, né? A rúbrica se vai ter né, exposição oral, escrita, a pontualidade, né, o cumprimento das tarefas, né? A rúbrica deve estar disponível. Então, só para a gente finalizar, tudo que é importante, que deve vir numa avaliação 100% virtual, né? Deve pensar bem no desenho dele, baseado nesses resultados, avaliar por competências, desenhar próximas à vida que ele vai utilizar na vida real, utilizar a pesquisa como parte da avaliação, pensar na avaliação, né, como processo, indicações muito claras aos alunos, conciliar a avaliação com as aulas de videoconferência e a rúbrica também muito importante. Gente, muito obrigada e mil desculpas, viu, pelos inconvenientes aqui, tá, gente? Nós que agradecemos por excelente projeto e muito, realmente, contribui demais, né? Não é, as apresentações têm sido maravilhosas e essa sessão, né, como não poderia deixar de ser, um tema tão importante que é a avaliação em diversas etapas da aprendizagem. E nós não temos muito tempo, nós temos que terminar 2h55, são 2h41 no meu relógio, mas eu gostaria de colocar aqui, tentar fazer, né, um pouquinho daquilo que nós ouvimos. Houve algumas perguntas bem interessantes no chat, eu não sei se eu pude acompanhar a todas, mas eu acho que eu poderia pedir para, acho que a Josemar e a Alexandre fizeram a pergunta para o grupo que apresentou o primeiro lugar sobre o exame do CELPE-BRAS, e eu acho que eu vou pedir, então, que vocês leram as perguntas, Nildiceia, Micaela, vocês gostariam de... Sim, Ana Tomé. Eu estou lendo agora. Eu gostaria de passar a resposta para a Mariana, que já respondeu brevemente, mas que ela responda oralmente. É possível? Uhum. Mariana? Claro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, tá bem. Então, depois, se as professoras quiserem falar também, primeiro eu queria agradecer as perguntas, que são muito importantes para continuar o esclarecimento do trabalho, e também felicitar os demais que também apresentaram aqui. Obrigada pelo trabalho de vocês. Quanto à pergunta da Josemara, Joyce, nós, né, quando analisamos o CELPE-BRAS, percebemos, sobretudo, a presença de tirinhas e de gêneros textuais que ficam no eixo sul e sudeste, principalmente sudeste. Então, sim, por conta também das comissões organizadoras dos exames, nós acreditamos que também tem uma predileção pelos textos, pelos gêneros e autores desse eixo, sudeste e sul, principalmente sudeste. Então, vimos essa predileção, por exemplo, pelas crônicas, tanto do estado de Minas, as crônicas, também crônicas de outros jornais, também de São Paulo, e aí depois também as tirinhas também não privilegiaram outros estados,
teve o Armandinho, né, que também é crítico, é muito importante, mas o eixo, assim, não trouxe, assim, outras representações. E também Turma da Mônica, né, que representa também o Sudeste. E, assim, quanto à representação de autores, Josemara, também seriam autores muito, sobretudo masculinos, homens que apresentaram. Não houve tantos, por exemplo, foi um texto canônico foi observado, então também era Mário Quintana, os outros autores, tanto do Armandinho quanto, né, do Souza, da Turma da Mônica, são todos autores homens, as crônicas também de homens, do Zé Cabaleiro, do Alfonso Romano de Santana, então também nessa questão de também não houve ainda essa preocupação. Gostaríamos de só comentar também que essa pesquisa, ela levou em conta os 10 anos de aplicação do CELPE-BRAS, porque o CELPE-BRAS tem, né, ele, como a professora Nilde se referiu aqui, ele começou a ser aplicado em 98, nós pegamos 10 anos do começo até de 2008, que marca metade, até 2018. Então, não aplicações recentes de 2019, 2020, no começo do doutoramento. Eu não sei se eu respondi totalmente a pergunta da Josemara. Agora, a pergunta do Alexandre. Eu quero até, se possível, Ana Clotilde, eu posso compartilhar aqui para fundamentar a minha resposta? Pode, se você ficar num tempo bem curto, pode. Eu vou ser breve. É só para mostrar aqui que a pergunta do Alexandre também é bem importante. Certo. Então, assim, viu, Alexandre? Você também analisa o CELPE-BRAS, também é muito importante, inclusive nós citamos aqui no trabalho, e as perguntas, elas giram mais em torno de interpretação do texto, não necessariamente das características do gênero, tanto na produção oral, né, o input da produção oral, quanto na produção escrita. Então, aqui nós trouxemos, por exemplo, né, a escrita da carta ao leitor. Não foi necessariamente trabalhado o que seria a carta do leitor, foi trabalhada uma crônica de uma carta para o leitor, a carta a um jornal também, que também não foi trabalhada a carta a um jornal, mas a partir da crônica. O texto narrativo mais com base na história, nas personagens, né? Exposição sobre a tecnologia, sobre daí um assunto que vai além, né, do texto exposto. Aqui também, por exemplo, nas tirinhas também foram, nas análises aqui nós vimos que não tinha a maioria das interpretações do gênero, mas lá em 2010 teve aqui uma apresentação de uma HQ do Cebolinha, e aí a apresentação sobre o gênero, mas foi ínfima, assim, não foi muito baixa a análise, né, nesse sentido que traz a interpretação do gênero, mas sempre teve essa preocupação com a interculturalidade, perguntando sempre nas perguntas que concluem vamos supor, o roteiro de interação face a face do entrevistador, sempre a parte final ela busca aferir assim, questões sobre a identidade e o país de origem dos alunos. Mas quanto ao gênero, não tem esse resgate ao gênero. Aqui também, né, trouxemos assim, comparações sobre o país de origem, uso da tirinha para principalmente suscitar questões sociais, mas não tanto ao resgate desses elementos característicos que já que se nós estamos trabalhando com gêneros textuais, com gêneros dialógicos, discurso, que esse gênero, das potencialidades desse gênero. Eu não sei se as professoras Micaela e Nilde gostariam de comentar, mas eu também não, se eu respondo a pergunta do Alexandre e da Josemara. Mari, talvez mostrar um slide que tem a porcentagem da literatura no exame nesses 10 anos, acho que é o próximo. Eu não li a pergunta, né, era em torno, por exemplo, dessa relação da porcentagem de literatura, se os textos literários vinham de quais partes, né, a gente vê que é uma predominância grande do Sudeste, como vocês apontaram, né, e agora, no se você quiser fechar essa
Eu quero comentar muito brevemente, agradecer a Mariana pela apresentação, pedir desculpas pelo tempo, mas perdemos um pouco de tempo na apresentação dos currículos, e aí a gente se perdeu um pouco por causa disso. Comentar que a tese da Mariana está disponível, vai estar disponível no repositório da Unesp, eu já coloquei o link, no prazo de 30 dias a tese está disponível no repositório da Faculdade de Ciências e Letras, Campus Unesp de Araraquara. Eu vou colocar meu e-mail, o e-mail da Mari, estamos à disposição. Muito obrigada. Certo, obrigado, Nildiceia, e obrigada a Micaela, mas parabéns, Mariana. Obrigada, Luiz. Muito obrigada pelo... A Mariana que está de parabéns. Parabéns a vocês, são 2 orientadoras. Gente, então, realmente a questão de tempo, de identificar as pessoas, é tudo assim, a gente tem que tentar, né? Mas eu não quero perder mais tempo. Tem uma pergunta específica que acho que a Anabela fez para a Ini e o Tchau, que é sobre a ferramenta de trabalho, que é como foi controlada a variação lexical entre as 2 variantes nacionais, e também se ocorreram testes de correlação entre o desempenho no teste e o nível de proficiência. Se vocês puderem rapidamente mencionar, copiei a pergunta aí. Muito obrigada, professora Anabela, pelas perguntas. Vou responder a primeira e a segunda vou deixar para o meu coautor. Nós controlamos a variação entre português europeu e português brasileiro no primeiro passo, que é a separação das palavras reais, e selecionamos as palavras, os itens, por frequência, e asseguramos que todas as palavras selecionadas caem no mesmo nível de frequência. Por exemplo, temos de selecionar 26 palavras reais que têm a corrência menos de 1 por milhão de palavras, e essas 26 palavras selecionadas no corpus do português europeu e no corpus do português brasileiro estão na mesma faixa de frequência. Não sei se respondi bem a pergunta. Só vou responder rapidamente a segunda pergunta. Muito obrigado, professora, pela pergunta. Em relação ao teste de correlação entre uma variável contínua e uma variável ordinal mais categorial é possível. Optamos por não fazer por razão que, de facto, a Xinyi já mencionou um pouco, porque não é difícil recuperar essa informação nos nossos slides, em que mostramos que as barras de erro daquela média de notas obtidas por cada grupo, de facto, é muito larga. Isso significa que há uma grande variação em cada grupo. De facto, isso é um efeito inevitável da nossa recolha, porque optamos por fazer recolha via internet, assim conseguimos mais participantes, o nosso teste é mais robusto, mas ao mesmo tempo não podemos controlar o nível de proficiência destes padrões que eles reportaram. Por exemplo, temos um participante, de facto, é falante nativo da língua italiana. Ela colocou o seu nível de proficiência como 8, tinha uma escala de 0 para 10, como 8, e já estudou português por mais de 15 anos. De facto, já é um falante com uma proficiência bastante alta, mas de facto este participante apenas reportou ter obtido o nível A2 neste exame da CAPES. Portanto, há uma grande variabilidade neste sentido. É difícil de controlar. No trabalho futuro, talvez seja interessante fazer esta correlação com um teste administrado num contexto mais controlado, por exemplo, tem cooperação com o Centro de Português como Língua Estrangeira e ter um grupo de participantes mais homogéneos. Acho que é possível fazer esta confirmação. Obrigado. Ok, muito obrigada, muito obrigada. São 2h53, temos 2 minutos, né? Aqui, nós temos
antes de relembrar aqui, tenho aqui a programação, se vocês quiserem seguir aqui, passo na mensagem para vocês. Também agradeço a presença de todos, não sei se temos apenas 1 minuto a mais. Gostaria só de saber se o PowerPoint da Elisângela estará disponível, que nós podemos talvez continuar o nosso diálogo com ela, porque foi excelente também sua apresentação, especialmente nessa época de pandemia, né? As avaliações em sala de aula, muito importante. Então, mas eu agradeço. E agora, alguma coisa mais? Não sei se Luiz tem alguma coisa. Eu queria, desculpa, gente, só uma coisinha que eu estou tentando escrever aqui no chat, não consegui, para responder, né, a Magali, que ela perguntou se mesmo o aluno que não utilize as redes sociais ou que não goste de redes sociais, né, como é que ele vai, a gente vai trabalhar no workplace, né, nessa rede social que a gente tem do curso, né? Geralmente a gente não tem muito problema com isso, porque essa é uma rede social que não é compartilhada com todo mundo, né? É uma rede social somente do grupo, né, do curso em si. Então, ele sente mais à vontade em trabalhar com isso. A parte, ele sabe também que faz parte da avaliação, né, utilizar nesse recurso. Então, ele, de alguma forma, como ele sabe que ele vai ter a nota dele, que ele tem, né, que ele tem que cumprir também, né, ele vai utilizar. Então, geralmente, não há muitos problemas em relação a isso, mesmo que o aluno não utilize a rede social, utilize na vida prática dele as redes sociais. Tá? Certo. Muito obrigada. Então, muito obrigada a todos. Ana, muito obrigada pela moderação, obrigado a todos os colegas que participaram. Temos um curto intervalo de 5 minutos. Eu vou fechar estas salas e vou abrir as outras. Vocês, por favor, voltem ao programa. Eu vou mandar pelo correio, então, perfeito, ótimo. O PPT para você, tá? Muito obrigada a todos, gente. Foi muito obrigada, gente. Muito obrigada, colegas. Continuação de bom congresso. Tchau, obrigada.